Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Bem-aventuranças. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Jesus, Lucas 6:22. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretá-lo por questões líquidas nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge então o imperativo de saber aceitá-las. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, e por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas, e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? O Mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas com a perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados a um testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida e quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quanto se perdem na desmesurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças, raros, porém, desejam-os. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos, que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque Senhor é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse me livre e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei-me a consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sob os olhos um velho orgulho capaz de impedir-nos perceber e confessar-nos a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim nos interessaram, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para ser atendido segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra,
possa ser assimilado por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que ele possa dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã venerandos da equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. Então, dando continuidade aos nossos estudos, nós paramos na semana passada a respeito do divisionismo que acontece na casa espírita, e ele nos dá um alerta muito importante que toda instituição de qualquer natureza, particularmente espírita, apresenta-se dividida, está às bordas da ruína, porquanto as facções caprichosas, mais interessadas nas próprias paixões do que na preservação do seu patrimônio moral e espiritual, estão pouco se importando para os resultados das dissensões, e somente aspiram à vitória do seu povo. E ele faz o seguinte comentário: tudo passa a ser pessoal. O importante é vencer e vencer, em detrimento do bem geral e da doutrina. Isso é que é grave. Eu sempre falo, e a gente sempre conversa aqui a respeito de união dentro da casa espírita. Desde que eu cheguei aqui, essa palavra sempre soou aqui dentro. União, união, união. E eu sempre falei para as pessoas aqui, a união só existe quando todos estão olhando para o mesmo objetivo. Se um vai ter união. Fora disso, não haverá união. Então eu sempre convidei a todo mundo que a gente estuda aqui para direcionar na doutrina. Olha para ela. Se tem dúvida, vai na doutrina que ela te esclarece. Se tem dificuldade, vai lá que ele também está te orientando. Seja lá qual for a dificuldade, a doutrina tem que ser o divisor das águas das nossas diferenças. Fora disso, você só vai criar confusão. Vai criar partidos e partidos dentro de uma casa espírita. Isso vai gerar o que ele chama de divisionismo. Então, o que a gente deve trabalhar com essa visão. Se todos tiverem, ótimo. Se não tiverem alguns, paciência, você continue na doutrina. Continue, porque é esse o caminho da libertação de cada um de nós. Se o outro não quiser, ora por ele, entende? Uma hora ele vai despertar para coisa. Então a gente precisa ter sempre isso em nossa mente, para que a gente não deixe as nossas particularidades vir tomar conta do nosso relacionamento dentro de uma casa espírita, onde deve prevalecer a doutrina. Temos nossos problemas pessoais? Todo mundo tem. Nossos problemas pessoais precisam receber a luz da doutrina. Caso contrário, eu não vou estar aproveitando minha prova, nem minha expiação, e também a minha missão aqui, nessa existência aqui. Mas ele faz um comentário muito interessante a partir de agora, que eu acho que é de crucial importância para mim. E ele diz o seguinte: isso é a entidade, isso fala para nós, não é comentário de Araújo. Especificamente em uma sociedade que tem por objetivo iluminar consciências, libertar as pessoas da ignorância, servir mediante o trabalho de amor fraternal, realizar a caridade, preservar a solidariedade e a tolerância, raia ao
um comportamento de tal natureza. Então, isso é o que a gente deve visar fazer dentro de uma casa espírita. Porque isso é o que a gente tem que viver em nossa vida pessoal. E aí a gente vai parar um pouco para analisar. Porque é muito bonito quando eu digo que a sociedade tem por objetivo iluminar a consciência. Será que essa sociedade espírita que a gente está vivendo, a gente está fazendo isso iluminando a consciência? Porque a coisa na prática, ela se reveste de uma dificuldade, às vezes quase que insuperável. Presta bem atenção no que ele está falando. Consciência é a capacidade que eu tenho de entender e julgar a minha realidade, fazer o juízo dos valores dos meus atos. Quando ele diz que vai iluminar a consciência, é porque existem dois níveis de consciência para isso. Na verdade, tem até o terceiro, que é a pessoa inconsciente, que é aquele que vive do seu subconsciente sem parar para refletir. Mas a grande maioria nossa, quando sai desse subconsciente, ela entra na consciência de vida de relação humana. As pessoas começam a entender e julgar a sua realidade como humanos, fazendo juízo de valor dos seus atos como humanos. O problema é que, como humanos, a gente comete muitas atitudes imorais diante da lei de Deus. Você pode até estar fazendo o que é legal diante da lei dos homens, mas está cometendo crimes diante da lei de Deus. Então, para você trazer luz para a consciência, a primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar naqueles que estão vivendo de subconsciente. E olha, você não pensa que são poucos, porque a maioria das pessoas aqui na Terra ainda estão no que a gente chama de consciência primária. Tem alguns trabalhos que falam de consciência adormecida que sonha, consciência realista e consciência angelical. E isso são os trabalhos das pessoas do nível de consciência, sabe? Mas a grande maioria são consciências que dormem. E dormem por quê? Porque vivem aqui para quê? São aquelas 4 funções primárias que a gente fala: habitação, alimentação, sexo, procriação e de defesa. As pessoas vivem baseado nisso. Eles querem uma habitação cada vez melhor, que vai trazer mais conforto, entende? Vivem para comer, porque é o que dá prazer para elas. Entenda, isso é grave, porque no Brasil hoje em dia 62% da população está acima do peso, porque vive disso. É fonte de prazer para eles, entende? Procriação, que é a sexualidade, e olha, digo-se de passagem, entende? Eu não falo só dos desvios de sexualidade da rota normal para que Deus nos criou. Entende? Hoje em dia, praticamente 20% dos casais que casam para não ter filhos. Entende? Eles não querem e não vão ter filhos. É uma verdadeira dificuldade imensa você convencer essas duas pessoas, entende? A ter pelo menos um filho. Porque eles querem o quê? Curtir o prazer do sexo, que ninguém incomode, porque eles não querem ter trabalho com criança dando dificuldades para eles. Eu estou falando de 1/5 das pessoas que casam. E casam com essa intenção. Sem falar daqueles que casam para fazer experiência. Entende? Faz uma experiência, casa, se não der certo, descasa e fica por isso mesmo. Entende? Antigamente, antes do Covid, entende? A taxa de separação em 15 anos era de 50%. Mas já eu trouxe um trabalho aqui atual, depois do Covid, que chegava a 62% a 65% taxa de separação. Então são coisas que chamam a atenção da gente. E você vai ter que fazer o quê? Iluminar essas consciências. Agora imagina se é fácil. Porque as pessoas vivem no seu mundo, entende, cristalizado de suas crenças pessoais. Do ponto de vista totalmente de consciências que dormem. Ainda não sonharam com algo além da materialidade. Vivem mergulhados nas situações de homem, sem ter despertado neles que existe um espírito que deve ser valorizado nessa vida.
Aí eu pergunto para você, você acha que as pessoas que vivem nessas consciências que dormem vão querer aceitar a iluminação de suas consciências? De maneira alguma. Elas só vão ficar incomodadas quando elas estiverem passando pelas dificuldades aqui na Terra, que essas consciências que dormem não vão trazer o resultado daquilo que eles gostariam. Depois que eles estão passando por dor e por sofrimento, é que eles vêm em busca de algum auxílio. E quando você convida eles a ter uma luminosidade na sua consciência, ficam muito incomodados. Divaldo fala e chama a atenção, o Adriano também fala a respeito disso no seminário dele, que a grande maioria dos espíritas hoje que frequentam os centros espíritas são espíritas materialistas. São espíritas que começam a ter uma consciência que dormem, mas que já começam a sonhar, mas a vida pessoal deles vive estritamente nesse âmbito de consciência primária. Dentro da casa espírita se comportam como santos. Fora da casa espírita, continuam batalhando, vivendo só da materialidade que está no encantamento de cada um deles. E o que é que a gente tem que fazer com isso? Leva a luz para essas consciências. Leva sem querer resultado nenhum. Porque sua função é levar luz, é iluminar as consciências. O que os outros vão fazer com a luz que você vai estar mostrando para eles, aí vai depender de cada um deles. E entenda que a gente vai estar levando luz para essas consciências, porque nós já somos consciências que dormem e que sonham, pelo menos. Nós já conseguimos enxergar um pouco no mundo espiritual e estamos estudando esse mundo espiritual para trazer cada vez mais luz para a nossa consciência, para que tendo a luz em nossa consciência a gente consiga levar para os outros. Quando a gente fala da dificuldade que tem dos espíritas ler, estudar e se instruírem, é aí que está o problema. Porque eles veem que tem um mundo espiritual, mas não se esforçam para ir em busca desse mundo espiritual para iluminar suas consciências. É dificultoso? É. Mas é um campo de trabalho imenso que a gente tem. Não falta trabalho. E é isso que a gente deve focar, no trabalho. Então que a gente leve cada vez mais e que a gente trabalhe cada vez mais para ter mais luz ainda, para que a gente consiga tocar o coração dos outros. Não é fácil, não é, mas também não é difícil. E é isso que Deus espera da gente, que a gente trabalhe nessa direção. Ilumina a tua consciência. Não fique só frequentando a casa espírita, pensando que você vai estar conseguindo alguma coisa, porque não vai estar. Não vai estar. Eu sempre falo para vocês, entende? Toda mudança que você fizer tem que ser uma mudança consciente. Não faça porque os outros falaram, não faça porque você acha que deve ser assim, faça porque você tem consciência que deve ser assim. Eu sempre falei para vocês os quatro caminhos que a gente deve percorrer para a aprendizagem. Usando a razão, que é o que vai me trazer o entendimento, através de eu ter o conhecimento informativo. Para que depois desse entendimento eu trabalhe a compreensão desse conhecimento informativo para ser reflexivo na minha vida pessoal, trazendo luz para mim. E eu entendendo esse conhecimento em mim, que a minha consciência concorde em trabalhar ele com todo esforço, com toda vontade que está ao meu alcance. Vai ser com essa concordância da consciência que a minha vontade vai ser atuante para que eu adquira aquilo como uma mudança no meu espírito. Sem isso, não tem luz em nossa consciência. Tem que ser desse jeito. Não existe outro caminho para você aprender. Então, trabalhe em você esse sentimento de aprendiz.
É o primeiro pilar que eu tenho que trabalhar para ter consciência, para ter saúde espiritual. Ajude aos outros a entenderem que eles também estão aqui para aprender. Ninguém está aqui para ficar gozando os prazeres da vida nessa consciência primária, onde vai ter apenas alimentação, habitação, sexo e segurança. Não. A gente tem que estar um ponto mais acima disso. Faz isso com esse sentimento de aprendiz na tua vida e você vai saber o que está fazendo no dia que você sentar em sua casa e dizer: eu quero aprender alguma coisa. Eu quero estudar algo melhor na minha vida. Eu vou ler isso aqui para refletir nisso. O que é que essa mensagem quer dizer para mim? Quando você começar a fazer isso, você despertou em si mesmo esse sentimento de aprendiz. Para que diante do dever consciencial seu, você aproveite as experiências da vida e torne essas experiências da vida proveitosas para o seu espírito. Então, para iluminar a consciência dos outros, nós temos que trabalhar iluminando a nossa consciência. E eu vou iluminar a minha consciência através do sentimento de aprendiz, despertando em mim os deveres que eu devo praticar, para que eu aproveite a minha vida com as lições que Deus está me dando nessa existência, como uma dádiva para que eu vá em frente, vencendo as dificuldades. Faça isso com você, você tenha autoridade moral para levar isso para os outros. Se você não faz isso com você, você vai ficar falando que pode estar ferindo ouvidos, mas não vai estar tocando corações. Então, é difícil? Também não é fácil, é trabalhoso. Trabalhe nessa direção, que você vai estar fazendo o que é certo para você e para os outros. Eu preciso trazer luz espiritual para aqueles que estão passando em dificuldade com a consciência humana que vive e muitas vezes vivendo ainda do ponto de vista subconsciente. Se você não estiver fazendo isso, você não está fazendo nada. Entende? É por isso que eu falo para vocês, convida as pessoas dentro da casa espírita a participar de reuniões de estudo. Traz estudo para eles. Traz algo que vai fazer com que ele pare, pense e reflita. Essa história de ficar lendo e falando, lendo e falando, isso não traz nada para as pessoas. Está escutando num ouvido, está saindo no outro, porque não está ferindo a crença de nenhum deles. Traz algo que vai ferir o espírito das pessoas, para que ele saia daqui um pouco incomodado com aquela informação que a gente está dando. E aquilo vai mexer com ele, para que ele pare e pense alguma coisa no que é que ele está fazendo para a vida dele. Porque é essa a função nossa, sabe? Então, que cada um fique bem compenetrado nisso que a gente leu aqui, que ele está pedindo para nós, entende? Levar a luz para as consciências. Leva para a tua, para da tua se levar para os outros. Você vai ser bem compreendido? Provavelmente não. Mas isso também não está em jogo. Porque o que está em jogo é aquilo que Jesus falou. O verdadeiro trabalhador é aquele que pega a charrua, vai para frente, não olha nem de lado nem para trás, vai para frente. Se os outros quiserem pegar e ir para frente, vão todos juntos. Se não quiserem pegar, não tem problema, você não vai nem olhar para trás. E quando ele fala isso, ele diz isso em relação a tudo. É você dentro da sua família, com o marido, com a mulher, se está querendo ir junto ou não quer. É vocês com os filhos, entende que os filhos ainda têm um grau de dependência dos pais, porque o relacionamento é vertical. Se esses filhos tiverem na dependência financeira, aí sim, eles são obrigados a pelo menos escutar. Pode até não fazer depois, mas vão ter que escutar. Entende? Porque você tem que levar essa informação para os seus filhos. Entende? Então a gente vai passar com essa dificuldade na nossa família, vamos. Entende? Você pode, vá para frente. Se o outro não quiser ir, uma hora ele acorda e vai despertando. Entende? Você não tem que colocar o seu destino na dependência da conduta de outra pessoa. É você que é construtor de você, não é o outro. Entende? Então acorda para essa realidade espiritual. Quando a gente vem de lá para cá, a gente vem com planificações de todo mundo trabalhar direitinho e fazer as coisas certas. É um fato. Mas será que todos vêm e fazem as coisas certas? Ou a maioria pula para trás? São muitos os que pulam para trás. E isso
também não vai fazer com que você também vá pular para trás por causa disso. Entendeu? Não, você tem que pegar a sua charrua e ir para frente. Desperte sua consciência espiritual. Mostre como deve ser feito com essa consciência do eu maior, trazendo luz para a consciência humana, como as pessoas vivem aqui na Terra, despertando aqueles que estão no nível de subconsciência. Entende? Faz o teu trabalho e vai adiante. Entende? Uma hora, se alguém não quiser te seguir, vai chegar a hora dele, entende? Porque é o que a gente sempre fala, a hora do despertar é uma hora individual e é pessoal de cada um. Cada um só vai despertar na hora que quiser. Tem gente que vai despertar só pelo movimento de prova, outros só vão despertar só através da expiação penitente, e outros só vão despertar através da expiação compulsória, passando por muita dor e sofrimento. A escolha vai ser de cada um, sabe? Então o que a gente procura é fazer isso, iluminar as consciências. É essa a função que a gente tem que praticar dentro da sociedade espírita. Faça, entende? Faça porque é certo o que você está fazendo. Não queira resultado daquilo que você está fazendo, porque o resultado não depende da sua vontade, depende da vontade do outro. A única coisa que depende da sua vontade é você cada vez mais treinar para aprender isso e levar isso cada vez mais com energia para que as pessoas entendam, sabe? Então, devemos iluminar a consciência, é fato. Libertar as pessoas da ignorância. Isso aqui é uma das coisas que eu costumo falar muito também, sabe? E uma das coisas que mais mostra o tanto que as pessoas gostam de viver na sua ignorância é quando você vai para uma reunião evangélica, não estou falando de estudo, quando você sabe que vai estudar o Evangelho de Jesus, e você vai de mãos abanando, sabe? Você não traz o seu Evangelho para fazer um estudo antecipado da coisa. Você podia chegar e deveria, dentro da casa espírita, pelo menos 10 minutos antes. Sentar para esquecer os problemas do mundo lá fora. Começar a ler esse Evangelho de Jesus, principalmente o que vai ser dialogado na noite de hoje, ou durante a tarde, ou na reunião de segunda ou de sábado. Entende? Ler um pouco o contexto de todo o capítulo, para ver no contexto, você saiba analisar melhor o texto que vai ser explicado. Então, isso mostra um pouco de envolvimento e de esforço para quem quer aprender. Mas você vê acontecer isso? Não vê. Não vê. São raros os que trazem esse Evangelho. E a gente, sabendo da dificuldade, muitas vezes a gente traz até uma folhinha com tudo aquilo que a gente vai explicar. E às vezes você traz a folhinha com aquilo que você estudou, com definição, com pesquisa de outras obras espíritas e assim por diante, sabe? E você dá para as pessoas. E o que é mais interessante é quando termina a reunião, fica um monte de folhinha nas cadeiras. Eles não se dão nem ao esforço de dizer, eu vou levar para casa para estudar um pouco esse troço que ele falou aqui. As pessoas vivem na sua ignorância, querem continuar vivendo na sua ignorância, não fazem esforço para sair da ignorância, entende? E por mais que a casa espírita faça alguma coisa em benefício delas, entende? Elas continuam sem querer enxergar. Entenda que a ignorância é uma das faces do ego. A personalidade de todos nós, ela é constituída do subconsciente, do consciente e do superconsciente. É o que o Freud falava do id, do ego e do superego. Entende? É que o Jung fala do self, do ego evidente e do ego mascarado. É tudo a mesma coisa, sabe? O ego evidente é a ignorância. E é o que a gente costuma dizer, e isso é grave, porque a maioria das pessoas costuma tirar deduções do que não conhece e exercitar na sua vida. Eu não conheço nada de medicina, mas eu vi que aquilo ali, aquele remédio foi bom para fulano, eu vou tomar também. Entende como que é a coisa? Eles não entendem patavina do que vai fazer, mas eles tiram conclusões da sua ignorância e assumem isso na sua vida. E isso é de extrema gravidade, porque você acha que vai dar certo? Conhecendo um pouco as dificuldades
dificuldades ainda tão errados que a gente não sabe das expiações dos outros. Porque tem expiações que são tão graves e que por mais que você faça querendo ajudar aquela criatura, dando os remédios que ela mais precisa, não vai dar certo. É como tem essa questão que a gente estudou ontem, entende? Em que ele fala, pode nossas preces avaliar, afastar nossas provas, ele fala, nem tudo. Tem provas que você vai ter que passar. Você já pensou o que quer dizer isso? Você pode ter doença aqui, você pode fazer o que você quiser. Você vai ter que aguentar aquilo até o fim da vida. Você pode tomar o que for, não tem jeito. E não é difícil essas coisas. Se você for procurar nas famílias das pessoas, acontece, na minha família tem isso. Entende? Eu passo por uma situação semelhante desse jeito. Entende? Então são coisas que você tem que ter o quê? Visão para aprender com aquilo. Faz parte da minha existência. Não adianta eu me rebelar com aquilo. Eu tenho que saber aceitar para tornar aquilo melhor. É por isso que eu falei ontem um pouco a respeito da resignação. A resignação é você, diante da dor e do sofrimento, saber que aquilo ali tem um motivo justo e um fim útil. Você entendendo o motivo justo, você vai trabalhar para que aquilo ali se torne um amanhã menos doloroso para você. É aí que está a beleza da resignação. Você acha que as pessoas que vêm procurar nós, tanto no consultório quanto aqui na casa espírita, vão sair daqui satisfeitos quando você convida ela a que tenha essa... Entenda que existe um motivo justo para ela passar por aquela dor e sofrimento? Não querem saber disso. Eles querem que a gente resolva o problema deles. Quer que os espíritos façam milagre com eles. Porque eles acham que não tem que mudar nada. Entende? Que estão passando por dor e sofrimento e que não fizeram nada para merecer aquilo. Então, a gente tem que levar luz para essas ignorâncias. E isso é um trabalho que você tem que fazer, entende? Sem visar resultado de nada. Faça. Mas você só vai fazer isso quando você aceitar também a parte expiatória sua, e você também, dentro dessa aceitação, estiver fazendo tudo que está ao teu alcance para te tornar melhor. Quando você faz isso com você, que você vai mostrar para o outro que deve ser feito assim, entenda, não vai ser a informação que vai ferir a crença daquela pessoa. Vai ser a emotividade sua, diante da emoção dele, que vai ser tocada. Vai ser o coração dele que vai ser abalado, para que a crença cognitiva dele comece a aprender algo diferente na vida. Tudo que nos move nos relacionamentos nossos, o ponto inicial de partida deve ser também o ponto de convergência de tudo que é a nossa afetividade. Jesus, quando chegou aqui, mostrou para nós que Deus é amor. É aí que está a afetividade de nós. Para você se conectar com Deus, você vai se conectar através desse sentimento. Sem esse sentimento, você não consegue se conectar. Então, dê essa aceitação sua que você já tem, que é um ato amoroso de você para você, que você está trabalhando para se melhorar. Dê isso que você já tem, para que o outro seja tocado nisso também. E ele sendo abalado no seu lado afetivo, as suas crenças que ele tem vão ser também abaladas, para que a informação chegue até ele e ele pense de uma maneira diferente. Então, para você vencer a ignorância dos outros, você tem que estar trabalhando para vencer a sua. Cada um só dá o que tem, cada um só vai receber de conformidade com o que estiver dando, e ponto final. O nosso ego evidente é onde está a nossa ignorância. O nosso ego mascarado é onde estão nossas imperfeições. O nosso self é onde está o nosso espírito, é onde está a nossa consciência divina. No ego, imperfeições, está a consciência humana. No ego evidente, vai estar a nossa inconsciência, que é a nossa ignorância. É assim que a coisa funciona.
tanto você vendo do ponto de vista psiquiátrico, psicológico, espiritual, seja lá qual for, funciona tudo do mesmo jeito. Então, ajude para que as pessoas, entendem, vá atrás de sair da ignorância, liberte levando informação para elas. O que ela vai fazer depende delas. Entende? O importante é o que você está fazendo, porque você vai estar desempenhando a sua função. A gente tem que ser igual a parábola do semeador, que tanto Jesus falou para a gente. Você vai semear à beira do caminho. Ele não vai estar nem aí. Não está nem aí para você ver. Você vai semear entre os espinheiros, em que as pessoas vão estar mais envolvidas do ponto de vista humano do que do lado espiritual. Entende? Vão até entender um pouco o que você está falando, mas não vão saber viver aquilo na vida delas. Você vai semear entre aquele terreno que não tem profundidade, onde a pessoa já tem uma consciência que sonha um pouco, entende? Mas ela vive muito mais preocupada com os conflitos da vida. No espinheiro ela está atraída pelos prazeres da vida. No terreno infértil ela está mais envolvida com os problemas da vida. E você vai semear também no terreno fértil. Entende? O problema é você semear. O resto, não se preocupe com isso. E você tem que fazer isso dentro da sua casa, junto com seu marido, junto com a sua mulher, tá entendendo? E assim por diante, junto com seus filhos, entendeu? Porque vai ser desse jeito. E não tem outra maneira de você ajudar Deus e Jesus para que seus irmãos acordem com a verdade. Não só a ignorância, mas principalmente também o ego mascarado. Tem pessoas, olha, quando é que acontece expiação compulsória? Para aquelas almas que são endurecidas e ignorantes, Deus impõe expiação compulsória, para que eles venham sentir os efeitos da sua ignorância e do seu endurecimento do coração. Endurecimento é aquelas pessoas que não querem trabalhar a sua afetividade. Ignorantes são aqueles que não querem trabalhar a sua cognição. São almas extremamente orgulhosas, são. Elas vivem de si, para si, e não querem nem saber dos outros. Tá? Então a gente vai ter que bater de frente com isso. Mas não é porque o outro é orgulhoso que eu vou fechar meus olhos para ele. Não faça isso. Principalmente quando acontece isso dentro da nossa casa. E eu falo isso nas experiências nossas dentro de casa, porque é aí que está o nosso primeiro trabalho de caridade que a gente deve fazer. Entende? Nossos casamentos, nossos relacionamentos são expiatórios. Não pensa que você está vindo aqui com almas afins que vai trabalhar um empurrando o outro no caminho da ascensão espiritual. Não. A gente não soube valorizar isso no passado, a gente também não tem isso hoje. Então o trabalho nosso é expiatório mesmo. O trabalho nosso é tentar levar luz para essas consciências, tentar trazer luz para essas ignorâncias. E é o que tem que fazer. E faça, porque se não tiver nenhuma reação nessa encarnação, entenda, quando chegar do outro lado da vida, essa alma que vai ser no espírito vai ficar relembrando tudo o que aconteceu nessa vida, o que ele aproveitou e o que ele desprezou. Entenda. E só vai seguir, só tem 3 caminhos para ela depois quando acontece isso. Ela pedir perdão a Deus e ir atrás do seu movimento de ascensão, ou ela ficar presa no sofrimento, com sentimento de culpa, ou então ela entrar na rebeldia, insistir em querer ser ignorante. São os 3 caminhos que a pessoa tem que seguir. Entende? A coisa que mais acontece é o desespero. Se você for ver o livro Ação e Reação de André Luiz, ele fala justamente desses 3 caminhos que a gente tem. De você ser penitente diante da ignorância sua e pedir a Deus perdão. Ou então você ficar em sofrimento. É interessante. O Silas, ele dá um exemplo disso para André Luiz. André Luiz está naquela casa de uma pequena cidade, né, que eles estão trabalhando ali na região trevosa.
Ele fala da porta para dentro, já estão aqueles nossos irmãos que estão querendo trabalhar no caminho do bem. Já reconheceram os malefícios que causaram para si mesmos, se arrependeram e estão procurando se aperfeiçoar. Aqui nesse parlatório que você está vendo, que é quando ele sai da Raquel, estão os desesperados, em que os trabalhadores da nossa casa, nos momentos de repouso, vêm até aqui fora trazer um pouco de consolação para esses desesperados. E quando ele desce a escadaria do parlatório, ele fala: aqui estão os nossos irmãos rebeldes, são os trevosos mesmo. São aqueles que querem insistir na sua ignorância. Então você entende que quando você chega no mundo espiritual, vai ter esses três caminhos para você. Se você já trabalha aqui, vencendo sua ignorância, iluminando sua consciência, você desencarnou, não tenha nem receio. É cidade no mundo espiritual que vai te abraçar, você continuar trabalhando. Não fique pensando, vou ter que passar no umbral. Não para com isso. Você está sendo um trabalhador digno. Você está iluminando a sua consciência e iluminando a consciência dos outros. Você está vencendo sua ignorância, ajudando os outros a vencer a ignorância deles. Entende? Você não vai passar por nada disso. Você vai direto dos bons trabalhadores. Aí seria já crueldade de Deus ver um trabalhador no caminho do bem e dizer: agora tu vai sofrer mais. Não para com isso, não acontece assim. Entende? Os desesperados são aqueles que não quiseram iluminar a sua consciência, que não quiseram vencer a sua ignorância, que ficaram no grau de apatia sem querer estudar o caminho do bem e sem querer praticar esse caminho. Entende? Esses vão ficar desesperados. Isso se não entrar no movimento de rebeldia, achando que ele estava certo vivendo daquele jeito. Entende? Que estava errado, que ele não é merecedor daquele desespero. E esses rebeldes vão sofrer 2 vezes mais. Sofrem mais do que os desesperados. Porque quando eles saírem em si, a quantidade de comprometimento mental, espiritual e do seu corpo espiritual é imenso. Então não preocupa com o orgulho dos outros. Não deixe, eu sempre falo para vocês, quando o mal te bater a porta, levanta, anda e abre a porta do bem. Não deixa que o mal venha impedir você de fazer o bem. A regra é aquela que a gente sempre fala, que está nas penas e consolações do livro dos Espíritos. Né? O Espírito sofre por todo o mal que faça ou que dê causas a que aconteça, por todo o bem que deveria ter feito e não fez, e por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. É essa regra de ouro que a Espiritismo trouxe para nós, que tem que ficar acendendo o tempo todo em nossa mente, para que a gente seja despertado que nós precisamos fazer o bem, independente a quem seja que for. Entende? Porque é aquela frase que tem no começo do livro do nosso lar: quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então, se o serviço está chegando até você, é porque você está pronto. Entende? Então, não queira arrumar desculpa ou fugir da responsabilidade. Vá e faça. Não espere resultado. Se você vai fazer 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20, a encarnação inteira, não adianta, faça. Eu gosto de trazer sempre as explicações de Santo Agostinho, sabe? Principalmente que ele fala laços de família e gratidão dos filhos. Aquela mensagem dele é de uma profundidade, de uma beleza, para a nossa vida, que é fantástica. Ele diz lá, que muitas vezes os pais vão fazer tudo que está ao alcance dos filhos, e os filhos não vão ajudar, não vão querer fazer nada que é certo. Mesmo assim, faça até você desencarnar, porque quando chegar no mundo espiritual, serão recebidos com grande alegria e terão grandes benefícios. E não se iluda, porque depois, quando esse filho ingrato vier a falecer, ele vai entender o mal que ele fez para si mesmo e para os outros. Ele vai se esforçar para vencer suas dificuldades. E ele vai, numa próxima encarnação, programar para retribuir àqueles pais todo o bem que fizeram com ele, para que ele dê de volta aquilo que ele recebeu de bom valorizado. Entende? Então, é com essa visão que a gente tem que ter. Faça isso com você.
e com os seus. Ilumine sua consciência e ajude a iluminar os outros. Liberte da sua ignorância e liberte as pessoas da ignorância que nós terão dentro. Porque é assim que a gente vai estar aprendendo, é assim que a gente vai estar se construindo e ajudando também aos outros que querem se construir. A semana que vem aqui continua. Muita paz aqui. Façamos nossa prece. E hoje eu quero pedir um pouco a ajuda de vocês, para que dentro dessa prece vocês pensem no nosso amigo Adriano Rocha. Ele está passando por uma situação meio difícil nesse momento da vida dele, sabe? E é uma pessoa muito querida nossa, e que a gente tem uma afetividade já com ele. Vamos pensar um pouco e levar para ele um pouco de resignação. Ele está precisando. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponte no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o dia, ao órfão o lar. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que Deus não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, no raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai de beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés da montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, com a poder, com a bondade, com a beleza, com a perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho nos refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amor. Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão maior, nossos anjos de guardiões e espíritos familiares que nos acompanham nesse momento de estudo. É com sentimento de gratidão que levamos o pensamento até vocês, pelos ensinamentos da noite. E pedimos, Pai, por acréscimo de misericórdia, o estímulo à reflexão do que foi visto hoje. Não só hoje, mas em todos os dias de nossa vida. Esse convite constante de exercitar a razão e o bom senso para educar e iluminar a nossa consciência, para que possamos fazer o mesmo com aqueles que partilham a jornada da vida conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.